Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ao estudo da palavra no livro de Ezequiel, capítulo 32. Obrigado, Lara, que Deus abençoe. 33. Só que antes de ir ao 33, eu quero voltar. A pastora falou sobre orientações, sobre diversas regiões, não é? Sobre diversos Tiro, sobre Edom, acho que sobre Egito, né? Chegou até o 32, deu uma esticada geral aí para passar por cima de mim, né? Mas eu quero dar uma voltada, que eu perguntei a ela se ela tinha falado sobre este assunto. Então ela disse que não. Isso, nós precisamos falar um pouco sobre este assunto que está em algum lugar aqui na Bíblia. Tem algum lugar aqui em Ezequiel. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Lamentação sobre o rei de Tiro. Vocês decidam. 28, 11 ou 26? Eu estava lendo ali em cima agora. É 28. Ah, sim, é 27. 27. Lamentação sobre Tiro. Não, peraí, calma. Contra o rei de Tiro. Do 11, não é? Exatamente, é Milena que está errada. Não, é porque é sobre o rei. Oh meu Deus, me dá estudantes. Lamentações sobre o rei de Tiro. A outra é 28 é profecias contra o rei de Tiro, e o 27 é lamentações sobre Tiro. E eu quero sobre o rei de Tiro. A partir do 11, 28, 11. Lamentação sobre o rei de Tiro. A partir do 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger. E te estabeleci no monte das fogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. A ti te tornarei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Do que está se falando aqui? Não, do rei de Tiro, né? Então, em primeiro lugar, está se a falar do rei de Tiro, realmente. Mas, claro que toda essa descrição que aqui está, nós sabemos que o rei de Tiro não
querubim, não é? Nem estava no jardim de Deus, nem estava nos lugares afogueados. Então, o que é isto aqui? Lugares afogueados, pedras afogueadas, são pedras preciosas, brilhantes. Então, essa profecia é fantástica, porque é exatamente uma forma bastante expressa daquilo que eu tenho falado sobre a diversidade das profecias, né? Ou seja, da interpretação das profecias. Não necessariamente a profecia clássica, a profecia sobre o rei de Tiro. Mas nela, nós vemos a expressão da figura de Satanás. Né? Ou melhor dizendo, vemos aqui a expressão de Lúcifer. Né? Não é nem de Satanás, é de Lúcifer. Antes de se tornar o acusador, antes de se tornar Satanás. Né? Então, claro que dentro disso aqui, nós também vimos, o que nós vemos aqui é a figura de uma pessoa soberba, que por conta da sua soberba, caiu. Né? Então, nós podemos enxergar aqui várias pessoas que pela sua soberba caiu e, consequentemente, também enxergamos a figura de Satanás. Só que é muito forte enxergar a figura de Satanás, porque diz claramente que ele é ungido para proteger. Mas é importante, por isso que eu fiz a pergunta, é importante lembrar que ele não está falando de Satanás. Por que é importante saber isso? Porque existem algumas teorias acerca de Satanás que não é verdade. E que as igrejas assumem como verdade, por não conhecer a palavra. Muitos ministros de libertação, muitos ministros de louvor, muitos levitas usam essa expressão como sendo verdadeira, mas ela não é verdadeira. Eu vou dizer o que. E isso é muito ensinado dentro das igrejas. Mas a gente que já estudou, principalmente aqueles que já estudaram a exegese, sabe que a gente não pode pegar um texto isolado e fazer dele uma doutrina. Jamais. Texto de difícil interpretação, nós não podemos fazer uma doutrina, criar uma doutrina em cima disso. E nós não podemos criar uma doutrina em cima de uma informação pequena que não é corroborada por nenhuma outra frase bíblica, nenhuma outra expressão bíblica, nenhuma outra frase ou qualquer outro capítulo ou qualquer outra pessoa que tenha falado isso. E ela é baseada exatamente nesse versículo. Então, é por isso que é importante perguntar de quem é que ele está falando. Ele está falando de Tiro, do rei de Tiro. Agora, podemos nessa expressão fazer uma alusão a Satanás. Podemos não, devemos fazer essa alusão a Satanás. Porque o que ele está falando aqui é uma alusão a Satanás. Fazendo alusão a Satanás. Agora, eu também não posso tirar dessa expressão, verdades, né? Ou seja, tirar dela dentro dessas expressões, construir verdades, construir história, construir doutrina, que na verdade aqui não quer dizer. E eu já explico imediatamente agora o que é que eu estou dizendo. Por exemplo, aqui, é muito interessante que diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Ok? As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Por conseguinte, a partir deste versículo, da metade desse versículo, que isso é um versículo completo, mas no meio desse versículo tem essa frasezinha. E é a única expressão que aparece em toda a Bíblia. Cria-se a doutrina que Satanás era ministro de louvor. Ele era ministro de louvor e por isso que os louvores são atacados, os levitas, as pessoas que fazem parte do louvor, são atacados. Por quê? Porque Satanás era ministro de louvor, então o ministério de louvor das igrejas são sempre atacados, principalmente com questão de soberba, questão de não sei o que, A maioria dos
músicos querem aparecer, um quer mais aparecer, um quer tocar o violão mais alto do que a bateria quer tocar mais... Tem essa coisa, uma coloca uma voz mais alta, uma voz mais baixa, tem aquela coisa toda. E nós aprendemos isso, eu aprendi isso durante muitos anos, aprendi isso. O problema disso, que parece muito bonito, e é enraizado dentro da igreja, de dizer que Satanás era ministro de louvor, é que a única parte que diz que Satanás, que relaciona Satanás com algum tipo de música, é essas obras aqui dos teus pífaros e dos teus tamborins estavam em ti. João Paulo, essa doutrina pode ser verdadeira? Satanás era ministro de louvor? Não sei. Nem se era, nem se não era. Não tenho a mínima ideia. E se calhar, quando chegar lá no céu, eu não vou querer saber. Mas o texto aqui não me permite chegar a essa conclusão. Somente esse texto aqui não me permite chegar à conclusão de que ele era ministro de louvor e por isso os levitas hoje são atacados. Não existe. Até porque não existem mais levitas. Não existe. Levitas é uma expressão do Antigo Testamento. Hoje os músicos da igreja não têm nada a ver com os levitas. Muito pelo contrário. A maioria das igrejas, os levitas da igreja, graças a Deus, da plenitude da palavra, não é assim. Eu não estou falando profeticamente, eu estou falando na verdade, verdadeiramente. É que os ministros, a equipe de louvor das igrejas por aí, não conhecem a palavra. E a condição do levita, da tribo de Levi, era conhecimento da palavra. Eles tocavam, ministravam no templo, mas eram eles que espalhavam a palavra de Deus. Eles tinham que, por obrigação, conhecer a palavra de Deus mais do que qualquer outra pessoa dentro da tribo. Os levitas eram os sacerdotes que pregavam, estavam espalhados no meio do povo para levar a palavra de Deus. Hoje, os levitas das igrejas por aí, conhecem menos da palavra do que o próprio irmão ou qualquer outra pessoa. Por quê? Porque estão mais preocupados com a música do que com a palavra. E aí, eu dou graças a Deus que a nossa igreja, os nossos jovens, tinha uma televisão antigamente, uma televisão que dizia assim, os nossos japoneses são mais inteligentes que os outros. Nossos japoneses são mais inteligentes que os outros. Era um comercial que passava numa televisão no Brasil, Toshiba ou sei lá. Era Toshiba, né? Aí passava um japonês fazendo uma televisão e ele dizia, os nossos japoneses são mais inteligentes que os outros. Graças a Deus, os nossos levitas conhecem, são mais inteligentes que os outros. Conhecem a palavra. Oi? A soberba subindo, né? Mas é que conhece mesmo a palavra. Graças a Deus, conhecem a palavra. Né? O Mica conhece a palavra, a Milena conhece a palavra, a Camila conhece a palavra. O pastor conhece a palavra, claro. Mas nas outras igrejas nós temos uma certa dificuldade aí. E algumas igrejas temos uma certa dificuldade dos levitas conhecerem a palavra de Deus. E quando vão pregar, quando vão falar, eles falam trecho. Vou falar um trecho. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E quero dizer aos irmãos uma palavra que está muito forte no meu coração, que é... Cai a chuva do céu, começa a cantar música porque não sabe a palavra nenhuma. Não sabe a palavra, só lembra de música e fala uma música. Como diz a canção tal, nem prega o que a palavra de Deus diz, prega o que a canção diz. Eu já vi isso muito. Cantava a palavra e até porque o que eles cantavam se tornou a palavra. Né? A música que eles cantavam era realmente o salmo. Os salmos é que eram cantados lá, em Israel. Então, mas o conhecimento da palavra tinha que ser. Então, por isso... Sim. Sim, os que sabiam tocar e que sabiam cantar. Só uma parte que era músico. Cuidava de tudo que tinha no templo. Os levitas tinham tudo que cuidava do templo. Tudo relacionado ao templo só podia ser usado pelos levitas. Todo. Inclusive o sacerdócio só era pelos levitas, da tribo de Levi. E
pregar e ensinar a palavra também eram os levitas, todos os da tribo de Levi. Sim, tinha os músicos e tinha os não músicos, mas todos tinham conhecimento da palavra. Ok? Então, outra questão aqui que nós podemos... por exemplo, agora aqui já tem uma... tu eras querubim ungido para proteger. Aí nós podemos fazer essa coisa, porque nós sabemos, em diversas outras passagens, é corroborado por outras passagens, que Satanás era um anjo, né, querubim, e ele tinha essa função de proteger. Então, por causa dessa expressão, por causa dele estar em outra, como João, como em Isaías, que assemelha a Satanás a essa expressão, nós podemos entender que ele realmente era um querubim, era um anjo. Nós podemos dizer assim que de alguma forma ele estaria envolvido com a adoração. Isso podemos sim dizer. O que é que ele fazia, não sei, mas ele estava sim envolvido em adoração, isso sim. Se ele estava adorando a Deus, ou se ele estava coordenando, ou se ele era ministro de louvor, isso aí já é entrar em outra área. Outra questão que nós podemos tirar aqui e saber de Satanás, sobre ele, é que ele diz assim, cadê? Tu és o aferidor da medida. O que é aferidor da medida, Milena? Você que está com esse olho assim. O que é um aferidor de medida? É uma coisa que serve para medir. Então, para que uma coisa seja usada para medir, esse aferidor precisa ser perfeito. Ou seja, precisa ser, tipo, o aferidor é aquilo, como é que eu posso saber que tem 1 metro? Eu preciso ter uma fita métrica que tenha certinho 1 metro, senão eu não vou poder tirar 1 metro. Né? Eu tenho uma balança que tenha certinho 1 quilo ali marcando, que se ele não tiver, eu vou estar medindo errado. E o Satanás era o aferidor da medida, aquele que quando Deus olhava, e aí por coisa, né, aquele que Deus olhava, se é aferidor da medida, ou seja, para Deus saber se uma coisa estava boa ou não, olhava para Satanás, e aí já eu estou fazendo uma analogia para que a gente possa entender, não era assim, claro, né, mas o aferidor da medida seria mais ou menos isso. Vou fazer alguma coisa perfeita, ok, vou olhar para o aferidor da medida, e aí, está perfeito? Não, tá. O modelo. Então, a expressão aqui é essa, aferidor de medida. E a gente entende dessa forma. Da mesma forma, claro que Tiro também, o rei de Tiro também era perfeito, assim, né, se é que podemos dizer a perfeição. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Né? Muito, muito belo. Cheio de brilho, esplendor. Pronto. Assim era Lúcifer. Estavas no Éden, sabemos disso, tanto que ele foi lá antes da queda do homem, e foi lá e fez o homem cair. Perfeito eras no teu caminho, versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. E aí a gente vê, continuar falando de Satanás, a gente vê também aqui que é aquela questão da origem do mal. Deus criou o mal, Deus criou Satanás para cair. Deus criou, como é que funciona essa questão? O mais importante que tudo isso é que ele diz assim, olha, até o dia em que se achou iniquidade em ti. E a iniquidade dele foi exatamente, ele se encheu, no versículo 16 diz, se encheu o teu interior de violência e pecaste, né, pelo lançarei fora, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer. Querubim protetor entre pedras afogueadas. Ele diz, por que Lúcifer não coube arrependimento a Lúcifer? Por que não coube arrependimento a Lúcifer e aos anjos que se rebelaram, como diz lá em João também, a terça parte que caiu? 1/3 dos anjos
se juntaram a Lúcifer nessa rebelião. Por que não coube arrependimento? Eu acho que eu perguntei, eu acho que por que não houve introspectiva? Não. Mas olha, mas se a gente quiser ser, se a gente for soberbo, a gente encabe arrependimento para nós. Mas é isso que eu estou perguntando, por que não? Não. Existe a possibilidade dos outros anjos caírem? Não existe a possibilidade de outros caírem. Não há essa possibilidade. Hã? Por que não há a possibilidade? Porque os que já tinham de cair já caíram. Os outros que não caíram, não existe mais a possibilidade deles cair. Porque aí vem a provisão de Deus. Em primeiro lugar vem a provisão de Deus. Claro que isso é um assunto muito extenso. Muito extenso para nós falarmos. Mas, e agora eu não estou lembrando, eu fiz a pergunta aqui, apesar de não ter preparado, mas tem um versículo, está na minha cabeça, mas eu não lembro onde é que ele está, que fala exatamente dessa questão. Deus, ele guardou, de certa forma, os anjos para que não viessem a cair novamente. E que não viessem a cair, né? Não. Aqueles que escolheram, por que então Lúcifer caiu? Por que Lúcifer não coube arrependimento para Lúcifer? Por causa, hoje há arrependimento para nós, porque nós somos instigados a cair. Nós não somos, apesar de nascermos, vamos falar de Adão e Eva. Houve ali, eles foram instigados para cair. Claro que hoje nós nascemos com o pecado original, mas Adão e Eva foram instigados para cair, certo? Foram instigados para cair por Satanás. Só que Satanás nasceu nele mesmo a raiz do mal. Ele não foi instigado por ninguém, nasceu nele mesmo a raiz do mal. O mal não existia. A gente já falou aqui acerca da origem do mal, né? Deus não criou o mal, Deus criou o bem. O que faltou em Satanás foi o bem. Então, na falta do bem, existe o mal. Por isso que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, comete pecado. Por quê? Porque Deus criou o bem. Só que tudo que Deus criou, existe a falta. Não é? Tudo que Deus criou, existe a falta. E a falta do bem é o mal. Então, o mal, ele não existe. A gente já falou sobre isso. O mal não existe em si só. A sociedade nunca vai se corromper ao ponto de não existir o bem. Porque para que haja o mal, é necessário que primeiro haja o bem. O mal não é algo que existe. O mal é a falta do bem. Eu já expliquei isso e eu uso a expressão do buraco na parede. O mal é um buraco na parede. Se a parede é o bem, o mal é um buraco na parede. Se você continuar cavando, vai ficar grande o mal, vai ficar grande o mal, vai ficar grande o mal. Mas tem um momento em que a parede deixa de existir, o buraco também deixa de existir. Já não há parede, já não há mais também buraco. Logo, assim é o mal. Então, o mal em si mesmo, ele não existe, ele é a falta do bem. Portanto, quando as pessoas, não conhecendo isso, dizem que Deus criou o mal. Claro que em Isaías diz que Deus criou o mal, mas o mal que ele está falando ali não é esse mal, não é dentro do contexto que ele está falando,
como é que eu posso dizer? É a resposta que é dada àquela nação que está em guerra. Então ele diz, eu crio a paz, eu crio a guerra, eu faço mal, eu crio o mal, eu faço a guerra, eu crio o mal. Então dentro dessa expressão, né, do mal, ele está falando ali como é que chama? Ele está falando ali da resposta à falta do bem. Né? Aquilo que ele está fazendo, se você for ler Isaías, nessa expressão que ele diz, ele está falando ali daquela situação. É claro que Deus dá a resposta às pessoas de acordo com as suas condutas. Nós vamos ver isso já já. Deus dá a resposta baseada nas suas condutas. Então, por esse lado, né, Satanás tinha uma coisa completamente nova. Tudo que Deus criou era santo e perfeito. Tudo que Deus fez era santo e perfeito. Só nem os anjos. E aí é que entra Satanás, por isso que eu disse que não, na questão do livre-arbítrio. É porque se os anjos não tivessem o livre-arbítrio, naquela altura, Satanás também não seria possível de pecar. Porque Deus determinou que assim seria. Né? Isso também é uma questão complicadíssima dentro da questão da predestinação. Aquilo que nós já falamos que Deus predestinou, ou alguns até dizem que Deus criou Satanás e aí coloca Deus dentro de uma enrascada. Porque se ele é santo, ele é bom, ele é maravilhoso, como ele diz, por que ele criou então Satanás? Só que as pessoas não sabem que ele não criou Satanás. Ele criou os anjos e voluntariamente Lúcifer observou, permitiu que aquilo entrasse no seu coração, aquele desejo entrasse no seu coração, né? E então o desejo de ser como Deus, como diz em Isaías, quiseste ser Deus, assentar no trono de Deus, quem fala isso é Isaías. E então, por isso, ele caiu, ele chegou a cair. Então, dentro dessa questão, ninguém foi lá e atiçou Satanás. Como aquilo nasceu dentro do coração dele, logo, não há, hoje em dia, nada mais de bom dentro de Satanás. Não existe nada mais de bom dentro de Satanás. Todo pensamento e intenção do Satanás é para o mal. Tudo. Dele e dos anjos que com ele foram. Né? Os outros anjos, a terça parte rebelde que foi lá com ele. Então isso tudo mostra, primeiro, esse plano e essa maldade que entrou no coração dele e permitiu que entrasse no coração dele para que ele fosse, para que ele caísse e se tornasse o opositor ou acusador e se tornasse o que nós chamamos de Satanás, o acusador de Deus, né? O inimigo de Deus, o inimigo do homem, na verdade. Porque outra coisa é Satanás, ele não luta contra Deus, ele luta contra a obra, contra o plano e contra... Quem luta contra Deus é o homem. Porque não conhece o tamanho de Deus e não conhece o poder de Deus. Né? Isso está na expressão, está na palavra de Deus, o nome Jacó, né? O nome Israel de Jacó é aquele que luta com Deus. O próprio Paulo diz lá na expressão, duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, e fala da luta dele contra as coisas de Deus. O homem é muito mais fácil lutar contra Deus do que o próprio Satanás, que conhece Deus, e em Jó ele diz que ele obedece ao próprio Deus. Né? Então a luta de Satanás não é contra Deus, a luta de Satanás é contra nós, seres humanos. O inimigo de Satanás somos nós, é a igreja, é a obra. Nós seres humanos não, é a igreja, é a obra. Né? Alguns estudiosos dizem que ele queria ter corpo, não tem. Por isso que ele procura o corpo e manifesta. Pronto, isso não está na Bíblia essa informação. Mas não deixa de ser um acontecimento. Sim, pois é, mas muita gente possuindo. Então é muito importante a gente entender toda essa questão. Logo,
Alguns estudiosos dizem, por exemplo, que os anjos, alguns que foram caindo por etapas. Os anjos foram caindo, não caíram todos de uma vez, né? E eu falo sempre quando eu estou estudando, fazendo o estudo do Apocalipse, eu não acredito nessa hipótese dos anjos não terem caído todos de uma vez e terem caído depois do sétimo dia. Alguns acreditam que o Satanás caiu antes da criação do mundo, entre o versículo 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, né? E, inclusive, aquele Satanás, motivo do versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, que criou Deus no princípio os céus e a terra, criou tudo, inclusive Satanás, os anjos todos lá. Satanás caiu, aí caiu na terra, puf, e a terra ficou sem forma e vazia. Isso é chamada teoria da lacuna. Dizem isso, é uma teoria teológica. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que a terra foi construída em 7 dias literais. E acredito que Satanás, provavelmente, como vocês já sabem, como eu sempre explico, caiu depois do sétimo dia, entre o sétimo dia e a queda de Adão e Eva, que eu não sei quanto tempo durou. Ok? Estamos entendidos aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não? Fora de milênio? Não? Então, oi, fale, pergunte. Vou até beber água, que ele se arrumou todo ali. Estou tentando lembrar o versículo. Deixa eu ver aqui. De onde vem esse termo? É que eu estou em dúvida quanto ao versículo que eu não sei se era Isaías que fala. Eu vou procurar depois esse versículo e já digo. Eu vou procurar, depois eu digo de onde vem essa expressão. É o versículo que fala dessa expressão. Agora eu já não lembro. É por isso que eu não estou em dúvida se é esse ou se é o outro. Por isso que eu estou. Só que essa palavra é em hebraico, não é traduzida em português para outra expressão. Mas depois eu procuro isso e já digo qual é a expressão. A expressão é exatamente essa, anjo de luz. Anjo de luz. E é essa. Eu não lembro agora se ele fala filha da luz, filha da alva, né? Depois eu procuro e já lhe digo. Ok? Mas alguém tem alguma pergunta que eu possa responder? Né? Porque a que eu não posso responder, o Fernando já fez. Achaste aí? Não. Absoluto. Vamos lá para Ezequiel.
saindo do 28, saindo do 28, não é? Vamos para o 33. E eu já falei um pouco sobre o 33. Já falei em alguma coisa aí logo no princípio, ou foi em Jeremias ainda, Jeremias não lembro, mas eu falei sobre o ofício do verdadeiro profeta, ou seja, do atalaia. E eu vou ler, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fale aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, sobre o povo da terra, tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas se der por avisado, salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Vamos parar por aqui, senão eu vou ler isso tudo. Eu já li uma vez, eu lembro qual foi a expressão que eu disse. Eu disse que todos nós, éramos atalaias, éramos crentes atalaias. Lembra que se nós estamos vendo alguma coisa vai acontecer e não avisamos as pessoas, não avisamos aos nossos irmãos, nós acabamos por deixar que, ou seja, Deus vai cobrar da nossa mão. E eu lembro que eu falei isso na expressão do evangelismo, de como nós devemos evangelizar e como a nossa responsabilidade dentro daqueles outros que nós sabemos que vão para o inferno. E nós sabemos que uma pessoa vai para o inferno. Imagine você, nós estamos almoçando, estamos jantando, estamos rindo, brincando com uma pessoa que nós sabemos que amanhã vai estar num ranger de dentes. Vai estar, ou não, então nós não acreditamos no evangelho. Então, qual é a nossa posição em saber que aquela pessoa amanhã vai morrer? A alma. Né? Aquela pessoa que você está conversando com ela, aquela pessoa que você está brincando com ela, aquela pessoa que você vai para o inferno. E por isso que o nosso amor tem que ser avivado pelas almas. E o verdadeiro avivamento não é falar em línguas, levantar as mãos, vir para a igreja e estar com a Bíblia debaixo do braço, não. O verdadeiro avivamento é esse, amar a alma. É sentir-se incomodado pelas pessoas que estão lá fora. O verdadeiro avivamento produz conversão genuína, arrependimento. Primeiro, porque a sua alma vai para o céu, depois do arrependimento. Segundo, porque você quer que todos os outros vão junto também para o céu, e não para o inferno. Se você não acredita nisso, você está mal. Você está morto. Não conhece o Evangelho. Porque Deus, Ele é bom, Ele é bondoso. Então todas as pessoas vão para o céu. Então eu não conheço o Evangelho. Porque Deus é bondoso, mas Ele é justiça. E Ele deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Acabou-se. Se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Todo aquele que nele crê. Não creu, não tem a vida eterna. A única coisa que nos faz ter a vida eterna é crer nele, que é a justiça de Deus. Não porque nós somos justos, mas porque Ele nos justificou. Não porque nós podemos fazer alguma coisa boa de nós mesmos, mas porque Ele nos justificou. Não porque nós somos santos por nós mesmos, mas porque Ele nos santificou. Então, se nós acreditamos nisso, recebemos isso como essa promessa, como aceitamos isso para a nossa vida, automaticamente essa justiça nos é imputada. Não é metida, mas é imputada por Cristo em nossa vida. Não merecemos.
E isso dá-se o nome de graça. Não é graça à vizinha. Graça. Dá-se o nome de graça. Não merecemos, mas temos. É um favor que Deus nos deu. Não merecido. E para que as outras pessoas que estão conosco e que lidam conosco também tenham essa ação, é necessário que eles também acreditem nessa provisão de Deus. Acreditem em Jesus Cristo. Por isso que ele fala aqui da visão do atalaia. O atalaia, o povo de Israel sabia bem o que era o atalaia. Mas ele sabia bem o que era o atalaia. Quando Deus fala aqui do atalaia, fala inclusive do próprio, não só do atalaia, claro, mas também do profeta. E eu trago para os dias de hoje nós como evangelistas. Porque todos nós somos evangelistas. Porque todos nós evangelizamos. Obrigatoriamente temos que evangelizar, temos que falar do amor de Deus justamente por causa disso. O que nós não queremos que ele venha, que as pessoas venham a se perder. Não queremos. E o próprio Jesus Cristo nos mandou. Ele escolheu a uns ele deu a profeta, a outro ele deu a coisa, deu a pastor, blá, blá, blá. Mas o ID foi uma ordem a todo aquele que o segue. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é evangelizar. Amém? Então a nossa função como profeta, enxergar. Nossa função como profeta de enxergar primeiro. Isso é que é importante também. E aí vem aquela outra questão. Se tem outra expressão que diz assim, se o profeta, se o atalaia vir que vem a espada, versículo 6, vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos como atalaias, e aí todos nós somos atalaias, nós temos que perceber que nós temos uma função de enxergar primeiro. De enxergar primeiro. De enxergar além, de enxergar primeiro. Só que isso não é uma realidade no nosso meio. Não é uma realidade. Poucos, aí por isso que alguns se destacam como atalaias dentro da igreja, como profetas dentro da igreja. Mas todos nós teríamos que ter uma visão mais apurada do reino espiritual. Todos nós devemos enxergar primeiro, né? Ver o inimigo. Só que quantas vezes nós estamos enlaçados no meio do inimigo sem o ver? Nós já estamos comendo ali dos manjares que o inimigo está colocando para nós. Nem tocamos a trombeta, porque também não nos apercebemos que o inimigo está vindo, nem absolutamente nada. Então a importância de nós sermos atalaia. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Alguém? Já leu todinha? Procure no latim, na Septuaginta, porque é uma tradução. Era isso que eu estava querendo. É isso que eu estava querendo. Não. Era esse aqui que eu estava. É esse aqui que eu queria, 14. Exatamente. É aquela expressão mesmo que eu disse, só que eu estava procurando aqui, ele fala de Isaías 14. É a estrela da alva, só que a tradução de estrela da alva para a Septuaginta
é que trouxe essa expressão, o conhecimento dessa expressão. Então não é um termo que está na Bíblia, é um termo de tradução da Bíblia. Mas pronto. Depois a gente faz um estudo sobre isso. Mas enfim, era essa expressão que eu estava querendo achar. Pronto. Aí outra coisa que eu quero falar aqui também é no capítulo 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Comei a gordura, vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominaste sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová. Lá vem promessa. Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas das suas mãos. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares de onde andaram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir por diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel junto às correntes em todas as habitações da terra. Em bons pastos a apacentarei e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto do vosso pasto a vossos pés? E beber a profunda água, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebe o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz, eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e o gado magro, visto como com um lado e com o ombro dais empurrões e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará.
O meu servo Davi, que há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E aos lugares ao redor dos meus outeiros eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Não servirão mais de rapina aos gentios, e as bestas feras da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espantes. Ok, vamos parar aqui. Observaram que aqui Deus, o Senhor Jeová, está a falar para dois tipos de gente. Quem são? Pastores e ovelhas. Muita gente usa isso para acusar pastor, mas só usa até o determinado. Na parte da ovelha as pessoas esquecem. Claro que Deus está falando aqui para o povo de Israel entender muito bem. Mas nós também podemos fazer analogia aos pastores de hoje. Claro. Quando ele diz aqui, e aqui claramente se vê a expressão de dois cumprimentos dessa profecia, de dois ou mais. Pelo menos o primeiro cumprimento, quando ele diz aqui, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Quem é que vem apacentando com as ovelhas? Jesus. E quem é Jesus? Ele mesmo. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que ele veio fazer aqui. Mas em segundo plano, ele faz uma outra promessa que ainda não foi cumprida, que Davi seria príncipe e que ele faria um concerto de paz e que habitarão no deserto em segurança. Não haverá mais feras do campo, né? Aquela figurinha que os testemunhas de Jeová gostam de colocar nos seus encartos. Os testemunhos de Jeová colocam nos seus encartos. E com o leão, com o leão, né, que está lá em Isaías 14, ao leão e ao ovelha juntos, pronto. Esta é uma promessa de Deus, né, que esse mal cessará. Só que aqui a gente vê esse cumprimento dessa profecia nesses dois tempos, ou mais tempos, e a gente também pode usar essa expressão para as igrejas de igreja. Mas aí é que está, né? Independente, pastor é pastor. Acabou-se. Ovelha não é pastor. Então, quando uma ovelha quer pastorear, acabou-se. Sem Deus chamar, acabou-se. E tem ovelha que quer pastorear o pastor. Quando a ovelha quer pastorear o pastor, ela se torna rebelde. Porque Deus quis que houvesse uma hierarquia dentro da sua igreja. Ele deu um para profeta, pastores. Deus quis que assim fosse. E se Deus quis que assim fosse assim, ou então há confusão entre o que Deus quis e o que nós estamos entregando a Deus. Então, para que uma ovelha, claro, quem vai se tornar pastor? Uma ovelha. Uma ovelha vai se tornar pastor a partir do momento em que Deus quiser. A ovelha vai se tornar pastor. Ok? E vai pastorear. Caso ela não pastoreie, como deve ser o pastoreio, é o próprio Deus quem vai, duas coisas, vai cobrar do pastor e vai resgatar as suas ovelhas. É ele que diz, eu mesmo levantarei outros pastores para apacentar as minhas ovelhas. Deus vai levantar. Eu já vi isso pessoalmente. Deus retirando pastores e colocando, dando às ovelhas novos pastores. Novos pastores. Em condições
que aparentemente aos olhos humanos era impossível. E Deus moveu ali e deu. E aqui ele fala da responsabilidade do pastoreio. Muita gente quer ser pastor. Eu já vi pessoas que andaram logo lá no princípio do evangelho, junto comigo e com os outros pastores que lá estavam, e iam para a igreja do pastor, porque acreditava que aquele pastor fosse consagrá-los a pastores. E ela dizia, aquelas ovelhas diziam claramente, olha, eu tenho um chamado para pastor. Esperando que o pastor consagrasse. E passava tempo, se o pastor não consagrava, a pessoa ia embora para outra igreja, porque o pastor não estava consagrando. Em alguns casos, eu já vi caso também, de pastores que fizeram arrumadinhos, mentindo, para ser consagrado a pastor. Conheço também. Igrejas estão cobrando para consagrar pastores. Igrejas estão cobrando R$500 para consagrar pastor. Com R$500 você consegue um título de pastor. Reais, não é nem euros, reais. Pois, e eu não estou falando de igrejas pequenas. Estou falando de grandes igrejas. Grandes igrejas, mas estou falando também de igreja. Não estou falando de seita. Seita, que aquele que está sujo, suje-se ainda, é o que diz a palavra de Deus. Está certo eles fazerem, tem mais que cobrar mesmo. Porque aquele que está sujo, suje-se ainda e suje da pior forma possível. Mas aqueles que são santos, diz a palavra de Deus, santifique-se ainda. Temos igrejas no Brasil, estou falando de igrejas no Brasil, igrejas de nome, igrejas de conhecimento, igrejas sérias, quer dizer, já deixam de ser, que estão cobrando R$500 para serem consagrados, para serem reconhecidos pastores. Pense, com 200 euros, você recebe um título de pastor. Agora observe. O mundo está corrompido. E o que esses pastores vão fazer? Porque as pessoas estão brincando. A igreja, o que as pessoas não entendem é que a igreja é de Deus. Me diga, você é casado, vocês que são casados, os homens que são casados, os homens que são casados, os homens que são casados, o que faria se suas mulheres fossem violentadas? Violadas. Homens estão violentando a igreja de Deus, a noiva de Deus. Homens estão brincando com a obra de Deus na terra. E achando que Deus não está vendo. Por quê? Porque a justiça de Deus está demorando para vir. Só que eles pensam que está demorando para vir. O problema é que a cegueira espiritual não permite ver o que já está acontecendo no meio da igreja e no meio do povo de Deus. Nas nações. No mundo. O mal não avança. O mal não avança sobre a terra, porque ainda existe algo no meio, mas quando for retirado do meio, o filho da iniquidade será manifesto. E a única coisa que resiste ao avanço do mal é a igreja, ou melhor dizendo, é o Espírito Santo agindo na igreja. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Há um que do meio será tirado, e quando ele for tirado, será revelado o filho do iníquo. O que resiste
mal hoje no mundo é a presença de Deus nesta terra, que é através de quem? Da sua igreja. Só que a igreja de Deus, entre aspas, se corrompe. É aquele período do Apocalipse, duas últimas igrejas, que andam juntos. Deus, e aquela que Deus achou graça. Duas igrejas andam hoje na terra. Profecia de João, do Apocalipse. A igreja, se não me engano, as duas últimas, que são a de Laodiceia, se não me engano, e a igreja de Filadélfia. São as duas últimas igrejas. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, diz: eu sei as tuas obras, não és frio nem quente, tomara foras frio ou quente. É o que tem as igrejas hoje. Tem igrejas que nem é fria, que antes fosse fria porque tinha oportunidade de se converter, nem é quente porque tem o Espírito Santo, mas fica ali no meio do caminho, entre o mundo e a igreja, morno. As pessoas acham que estão convertidas, não estão. As pessoas acham que estão movidas pelo Espírito Santo, não estão. As pessoas acham que são sal do mundo, não são. As pessoas e não vai se converter nunca. Sabe por que não vai se converter nunca? Porque acham que são já convertidas. Não se arrepende porque não acha lugar o arrependimento. E o que é que Deus vai fazer com essa igreja? Vomitá-la-ei, diz o Senhor. A pior coisa do mundo é que estar no meio do caminho, estar no meio do muro. Não existe igreja no meio do muro. Ficou no meio do muro, está do lado do inimigo. Numa guerra, eu já falei isso aqui, já usei essa expressão, numa guerra não existe imparciais. A imparcialidade lhe coloca do lado do mais forte. Acabou-se. E, infelizmente, o mais forte, em termos do mundo, porque é dele o mundo, ou melhor dizendo, o mundo não é dele, mas o mundo jaz nele. O mundo jaz nele. E hoje, claro que a igreja é mais forte, mas o mundo é que jaz no maligno, descansa no maligno. E diz a palavra de Deus, e somente por isso, porque Deus prometeu que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha, para Jesus dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque é necessário que pareça que vai prevalecer. Porque senão ele não precisava dessa informação. Olha, é o seguinte, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Parece que está prevalecendo, mas não vai prevalecer. Para Jesus dar um aviso desse é porque a coisa estava séria. Aí, ele diz, olha, 17, como dizes, eu estou em Apocalipse 3, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja enriquecida. O que é que diz lá nos pastores? Comeste da gorda, se vestires da lã, mas não curaste. Não fosse buscar. A quebrada não ligaste. A enferma não curaste. Não cuidaste da ovelha, mas a gorda tu pegaste a banha. Pegaste a lã. A igreja enriquecida. Às custas das ovelhas. À custa das ovelhas. E o que nós temos hoje, gente, pelo amor de Deus, são igrejas que são vistas pela quantidade de membros, pelo exterior da igreja. Inclusive pelos pastores da igreja. Se a igreja tem ar-condicionado, se não tem. Se a igreja,
se os bancos são acolchoados ou se não são. Igrejas que o pessoal está prometendo. Oh, meu Deus do céu. Não me permita falar isso, Senhor. Enquanto que a palavra tem falta. A palavra está em falta. A palavra que salva está em falta. Estão preocupados em angariar fundos. Sabe, o maior evento missionário que existe no Brasil, o maior evento missionário que existe no Brasil e no mundo, um dos maiores do mundo, é no Brasil. Para pregar nesse evento. Paga-se. Se eu quiser pregar lá nesse evento, eu pago. Tenho que pagar. Não é pouco. É muito. É muito. Um dos maiores eventos missionários. Não posso falar muito, porque esse negócio está pela internet aí. Tem que se pagar para pregar neste evento. Se tornou um comércio. Se tornou um comércio. Quer dizer, gente, se vocês forem na internet, na nossa página do YouTube, a quantidade de gente que vem lá e fala alguma coisa da pregação, da palavra, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo anunciado, da palavra que está sendo anunciada aqui, desse altar. Não da minha pregação, da pregação de vocês que pregam. Meu Deus, isso era para ser em todas as igrejas do mundo. Não era para haver isso. Não era para ser uma coisa exclusiva. Uma vez que todos nós temos a Bíblia nas mãos. Que a gente vai para um evento e chega lá e fala-se mais em dinheiro. Que os pastores se preocupam mais nas ovelhas. Não prega isso aqui não. Sabe, uma outra igreja no Brasil não pode chamar atenção aos pecadores. Não pode chamar atenção aos pecadores. Não, minha gente, o que a gente vai pregar? A igreja, o sistema, não é igreja, é sistema religioso. Não, irmão, vamos orar, não é? Vamos orar. Não vamos chamar, não podemos. Mas ele está em adultério. Determinou-se uma convenção agora que pastores podem se separar e casar-se novamente. Rasguem as Bíblias, porque não servem mais para essas pessoas. Não servem mais para essas igrejas. E o que é pior, tem ovelha que vai atrás. Mesmo tendo a Bíblia em suas mãos, vai atrás. Oséias 6:3. Meu povo perece por falta de conhecimento. É povo de Deus? É o meu povo. Mas não vai perecer? Vai perecer. Por quê? Porque faltou o quê? Conhecimento. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus.
crente, entender o seu papel como crente. A igreja de Deus, minha gente, pelo amor de Deus, a igreja de Deus é uma preparação. O Jesus Cristo diz assim, o reino de Deus já está no meio de vós. Já está. Você vai esperar ser bonzinho lá no céu? Não vai. O reino de Deus é aqui e agora. E ele ainda diz mais, o reino de Deus é tomado por força. Não é de qualquer jeito, não. Pelo amor de Deus. Foram fazer uma igreja grande. Foi fazer os jovens. Senhor dos céus, perdoa esse povo. Com fotos sensuais dos jovens. Fotos sensuais dos jovens da igreja. Sessão de fotografia da liderança jovem, do grupo jovem, as meninas tirando fotos sensuais. E está lá no Facebook. Babilônia, prostituição, espírito de prostituição no meio da igreja. E pastores não veem. Nosso ofício de atalaia é de falar a verdade. E se alguém tiver contra mim, que prove que eu estou errado na palavra de Deus. Prove que a palavra de Deus está errada. Uma vez uma pastora usou uma expressão que eu guardo até hoje na minha vida. Ela disse assim, porque baseado no texto de Paulo, temos que fazer. Paulo disse, eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. E a pastora, de certa vez, disse assim, na igreja que eu fazia parte, ela disse assim, a igreja que se faz de tola para ganhar os tolos, ela não se faz de tola, ela é tola. É tola. Porque nós não precisamos, gente, nós não precisamos de artifícios para ganhar almas, porque quem ganha almas é o Espírito Santo de Deus. E ele tem o método dele. Ele não precisa, o Espírito Santo não precisa pedir emprestado a Satanás seus métodos. O Espírito Santo ainda tem poder, ainda tem força e ainda converte almas. Eu não preciso de métodos para o Espírito Santo agir. Eu não preciso de métodos para ganhar almas. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Se eu quiser criar eventos, se eu quiser criar projetos, se eu quiser criar qualquer coisa, que seja debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E não do espírito de prostituição, e não no espírito de drogas, e não no espírito da
nós temos que ser. Sabe, vamos projeto A Voz que Clama no Deserto. Olha que projeto lindo. Temos que ser a voz que clama no deserto. Tem que ser Projeto João Batista. Vão rolar cabeças. Exatamente lá. Vão rolar cabeças. Que rolem a minha. Mas eu quero ser a voz que clama nesse deserto, porque nós estamos no mesmo deserto que João Batista esteve. Sobre raças de víboras. Sobre raças de víboras. E eu encerro dizendo uma coisa. Não era nem o arrependei-vos. Não é nem o arrependei-vos. É o vai piorar. Vai piorar. Porque é preciso que se cumpra uma profecia que está lá, esquecida. E não foi o apóstolo Paulo que disse. Não é desmerecendo porque ele disse. Não, porque ele disse é a palavra de Deus, o que Pedro disse é a palavra de Deus, o que João disse é a palavra de Deus, o que Tiago disse é a palavra de Deus, mas o que Jesus disse, quando vier, pois, o Filho do Homem, achará fé na terra? Ficamos em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você que está ouvindo essa pregação possa dizer, estou aqui, Senhor. A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Não sejamos crentes de ouvir falar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vem com a Tua palavra de avivamento sobre as nossas vidas. Deus, sacode o nosso espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira de sobre nós a poeira da acomodação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agita as águas, Senhor, de nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos santifica, Pai. Nos faz uma geração forte, Senhor. A geração João Batista, Pai, nesse deserto, em nome de Jesus. Nos faz, Deus, a voz que clama nesse deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha trazer, Senhor, ao arrependimento, Pai, as pessoas que estão brincando, Deus, de igreja. As pessoas que estão brincando, Deus, de evangelho. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Levanta em cada um de nós, homens e mulheres, cheios da Tua palavra, cheios do Teu conhecimento, cheios do Teu Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, a Tua graça em nosso meio. E assim, Senhor, como aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, faz arder, Senhor, os nossos corações, Pai. E nos traz de volta, Senhor, nos traz de volta, Deus, ao local, Senhor, da Tua vontade, ao centro da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta uma geração, Senhor, que busca a Tua face, de todo o coração, que busca a Tua palavra de todo o coração, que se afasta de toda aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, possa arder em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa tocar-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possa nos mostrar como atalaias, ó Deus, primeiro. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos mostrar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua verdade. Deus,
possa nos mostrar onde nós estamos errando, Deus. Possa nos mostrar, Senhor, aonde estamos pecando. Porque nenhum de nós, Senhor, estamos livres do pecado. Mas que, Senhor, o Teu Espírito nos convença dia a dia. Nos converta dia a dia. E nos mostre, Senhor, dia a dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venhamos amar, Senhor, a Tua palavra acima de qualquer coisa. Que venhamos amar, Senhor, a Tua vontade acima de qualquer coisa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ir para nossa casa em posse de vitória. Temos uma continuação de semana maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E arrependei-vos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.